Hoje falaremos então das micoses superficiais. Então, micose superficial é uma queixa muito comum de consultório e ela é também diagnóstico diferencial de outras várias doenças dentro do grande grupo das lesões eritema-descamativas. O Brasil, por ser um país tropical, é um país que tem, pelo clima quente e em algumas regiões mais úmido, é um país que tem uma grande quantidade de fungos. E alguns desses fungos, eles podem sim trazer problemas de saúde, tanto infecções cutâneas quanto infecções de órgãos internos. Então, nosso objetivo aqui agora é falar das micoses superficiais. Não vamos adentrar no grupo das micoses profundas. Objetivo, micoses superficiais. A gente pode dividir essas micoses superficiais em três grandes grupos. As micoses superficiais causadas pelos dermatófitos, que aí a gente vai chamar de dermatofitose, que é um dos grupos mais comuns, né, que tem lesões em todo o corpo, incluindo de couro cabeludo, mãos, pés, corpo, unhas. Temos o outro grande grupo, que são os fungos sem nenhuma afinidade micológica ou clínica, que o representante principal dele seria a Pityriasis versicolor, que é a doença o fungo Malassezia furfur, e as leveduras, que não é exatamente um fungo, mas pode entrar no grupo das micoses, que são as candidíases, né? Que pode dar oral, genital e inclusive nas regiões de dobra do corpo. Então vamos começar falando das dermatofitoses. Vamos dividir essas lesões de dermatofitose por área, porque cada área tem uma característica clínica e cada área tem um manejo clínico especial, diferente. Então vamos começar com o couro cabeludo. As dermatofitoses de couro cabeludo, que nós podemos chamar de tinha de couro cabeludo ou tínea de couro cabeludo, são sinônimos, tá? Tem o mesmo significado. Então a tinha de couro cabeludo são lesões que acometem, obviamente, o couro cabeludo. E elas podem ter vários tipos de expressão clínica, dependendo do tipo de fungo. Nós vamos dividir esses fungos dermatófitos de acordo com a adaptação. O que isso significa? São fungos que são mais adaptados e os que são menos adaptados. Os mais adaptados a gente pode falar dos antropofílicos. São aqueles que existem comensalmente na pele e algumas pessoas podem causar problemas. Tem alguns que são os zoofílicos, que são os que acometem principalmente animais e que podem sim contaminar a pele de humanos e trazer um processo inflamatório um pouco maior do que os antropofílicos. E tem os geofílicos, que são aqueles fungos que existem no solo, no chão, que eles são bem menos adaptados e quando causam um problema na pele, eles promovem um processo inflamatório bem importante. Um exemplo claro que está aqui nessa foto aqui que eu estou apontando para vocês. Então vamos lá, qual que é a característica clínica da tinha de couro cabeludo? Vamos perceber lesões eritemato-descamativas. Mas só isso? Não toda lesão eritemato-descamativa que tem no couro cabeludo é fungo, tá? Mas os fungos eles se expressam como lesões eritemato-descamativas. E além disso pode acontecer uma outra característica chamada de tonsura. O que é tonsura? Ele é uma perda de pelo localizada, mas não é igual que acontece nas alopecias, que é aquela perda total. Ele é um corte de pelo, uma parte bem superficial. Então fica um pedacinho assim, de pelo pequeno chamado de pelo tonsurado, né, que pode acometer. Então são lesões eritemato-descamativas que acontecem no couro cabeludo, podem causar uma queda do pelo na região e a tinha do couro cabeludo ela acontece principalmente em crianças institucionalizadas, aquelas que vivem em creche ou que frequentam a escola e que acabam se contaminando de outras pessoas, de outras crianças da mesma região. Então essa é a tinha clássica do couro cabeludo. Quando acontece dessa infecção ocorrer por fungos que são menos adaptados, por exemplo, aqueles que são geofílicos, acontece um processo inflamatório maior de couro cabeludo. Então a gente vai perceber lesões eritema-descamativas na fase inicial, mas na fase mais avançada vão existir lesões bem mais inflamatórias, com pústulas, drenando secreções purulentas em grande quantidade, uma perda de pelo, que se evoluir para cicatriz é uma perda de pelo que é permanente, chama de alopecia cicatricial, né? E um quadro clínico bem mais exuberante, podendo referir dor, febre, acometimento do estado geral. Então ainda continua sendo uma tinha de couro cabeludo, mas que ocorreu por um fungo não adaptado, um fungo geofílico. Aqui nessa outra foto é uma tinha de couro cabeludo que é geralmente causada por fungos que são um pouco mais adaptados, os antropofílicos até mais ou menos os zoofílicos.
Isso é importante para vocês terem ideia de que a tinea do couro cabeludo ela pode ter espectro clínico um pouco mais brando, com menos processo inflamatório e lesões com muito mais processo inflamatório, inclusive com tonagem de pus, fazendo o diagnóstico diferencial de infecções bacterianas associadas. Então, é um quadro, vou repetir, que é muito comum em crianças que são institucionalizadas e que tem geralmente acomete várias pessoas do mesmo grupo. Como diagnóstico diferencial, lembra de eu falar para vocês que nem todas as lesões que são eritema ou descamativas, ou toda perda de pelo que acontece na região de couro cabeludo é fungo? Então nós temos a dermatite seborreica, que eu já falei isso para vocês, que são lesões eritemas ou descamativas com vermelhidão, quer dizer, com eritema mais pronunciado, e a descamação furfurácea, que é essa descamação que parece farinha, né, que acontece na região do couro cabeludo, mas acontece também na face, principalmente na região ao redor do nariz, região do supercílio, pode também acontecer no tórax, nas costas. Tá? Não tem uma relação direta com a infecção fúngica, mas a gente sabe que o fungo ele é um fator que é predisponente, mas não tem relação direta com o fungo. E temos a alopecia areata, que é uma queda de cabelo localizada em áreas, que quando acomete couro cabeludo pode ficar com esse aspecto único ou até múltiplos, tá? E que tem uma ausência total de pelo da região. A causa é uma causa imunológica, é anticorpos que chegam lá e fazem a queda do pelo, tá? E que tem tratamento que não está diretamente relacionado com infecção por fungo, nem secundariamente relacionado com infecção por fungo. São lesões imunomediadas, tá certo? Outras lesões são as psoríases. A psoríase é uma lesão eritema descamativa também, entra nesse mesmo grupo, só que ela tem uma diferença da dermatite seborreica, que as escamas elas são bem mais prateadas, tem muito mais descamação do que o eritema. Então é uma lesão que tem uma alteração genética relacionada com HLA, uma reação inflamatória um pouco maior, tá? Que não tem associação com o fungo. E nós já falamos a respeito disso em outras aulas, que é a tricotilomania, que é a queda de pelo causada pela extração espontânea do pelo. Então, nesse caso aqui, a criança, ela vai e ela puxa e ela retira o pelo por conta dela, tá? Então, ela tem alguns pelos na região, não é uma área que é totalmente alopécica e não tem área de eritema nem descamação, tá? Então, são diagnósticos diferenciais de couro cabeludo. Então, se nós chegamos no consultório, uma criança institucional, quer dizer, que ela vive na creche durante o dia todo, referindo lesões eritema-descamativas no couro cabeludo e com a queda, com a tonsura do pelo, que é aquela queda corte, mais ou menos, pode se referir como um corte de pelo bem superficial. E que tem outras crianças, que existem outras crianças da instituição com o mesmo sintoma, a gente vai poder fazer diagnóstico de tinea de couro cabeludo. Agora, um exemplo, criança que não é institucionalizada, que não tem história de outras pessoas acometidas, do mesmo grupo, e que chega com lesões eritema descamativas de couro cabeludo. Você percebe que não tem tonsura, de repente tem um eritema, e eu estou na dúvida se isso é tinea de couro cabeludo, ou isso é dermatite seborreica, ou a pitirise amiantácea, que é uma expressão da dermatite atópica no couro cabeludo. O que eu faço? Qual é o exame que eu peço? Para a gente poder tirar essa dúvida, se é ou não, eu preciso fazer a investigação do fungo. Então eu peço o exame chamado de exame micológico direto. Esse exame, ele vai no laboratório, colhe um raspado da lesão. Esse raspado, eles colocam numa lâmina. É interessante pedir tanto raspado das escamas da pele quanto dos pelos. Numa lâmina, faz uma clarificação com potássio, que é o KOH. Essa clarificação, essa lâmina preparada, eles colocam no campo escuro, no microscópio em campo escuro, e fazem a investigação. Quando que esse exame é positivo e que me sugere dermatofitose? Quando vem uma descrição de hifas e alinas septadas. Então, os fungos dermatófitos eles têm essa característica de serem hifas e alinas, porque elas clarificam com KOH, e septadas. Então, são hifas septadas que clarificaram. Então, isso é dermatofitose. E isso é um exame micológico direto positivo. Se porventura esse exame micológico direto vier com uma descrição de presença de leveduras, isso me caracteriza dermatofitose? Não. Não me caracteriza dermatofitose. Por quê? Qual que é a característica do fungo do dermatófito? Hifas e alinas septadas. No caso, quando vem com leveduras ou quando vem com outra descrição, pode ser contaminação.
Na pele a gente tem fungos na pele que eles podem sim ser leveduras, tá certo? Então, exame positivo, exame micológico direto, com hifas e alinas septadas. Certo, então veio essa criança com as hifas e alinas septadas do exame micológico direto, confirmou minha dermatofitose, confirmou minha tinha de couro cabeludo. Qual que é a minha conduta? O que eu tenho que fazer? Então, vou passar para o tratamento. No couro cabeludo, obrigatoriamente o tratamento é oral e tópico. Tópico sozinho não funciona e oral sozinho ele tem uma falha terapêutica também grande. Então nós vamos usar no tratamento tópico todas aquelas drogas imidazólicas. Cetoconazol, isoconazol, oxiconazol, bifonazol, algumas que não são imidazólicas, mas que têm uma capacidade antifúngica interessante, que é a terbinafina, a morofina e a ciclopiroxolamina. Todas elas você pode, o cetoconazol, você pode usar em pomada ou em creme, ou você pode usar em shampoo para lavar a cabeça. Eu acho que de repente é mais interessante, lavando a cabeça 2, 3 vezes por semana, lavando a cabeça diariamente, deixando a espumadinho por uns 5 minutos e enxaguando de forma total. Ou pode usar os cremes, né, na região, aplicando 2 vezes por dia. Associado obrigatoriamente ao tratamento tópico ao tratamento sistêmico. Na criança, a nossa droga de escolha é a griselfulvina, por ela ter um efeito hepatotóxico menos importante do que as outras. E qual que é a dose que a gente usa? São 15 a 20 mg por quilo dia, em tomadas diárias, quer dizer, todos os dias tomando, que vai de 6 a 12 semanas de uso. É tempo prolongado mesmo, tá? Porque para a gente poder erradicar o fungo totalmente. Então, griselfulvina de 15 a 20 mg por quilo dia, em tomadas diárias, tomando por 6 a 12 semanas. Então, como é que vocês vão prescrever? Na farmácia, vocês vão achar a griselfulvina para comprar em comprimido. De repente, a criança não consegue tomar comprimido e não precisa da dose, que são 400 mg, não precisa dessa dose total. Então, supondo que seja uma criança de 10 anos. Como é que eu vou prescrever? Então, eu vou fazer 20 mg, então 20 mg por quilo. Então, 20 mg vezes 10, 200 mg. Vai tomar 200 mg por dia durante 6 a 12 semanas. Eu peço para voltar com 40 a 50 dias e faço uma reavaliação. Eu posso tentar fazer a prescrição manipulada, que eu manipulo a prescrição, a medicação, de acordo com o miligrama que eu quero. Se eu quero 200 mg, eu posso manipular inclusive em suspensão, em solução. Então eu coloco griselfulvina, suspensão, cada 5 ml eu posso colocar que equivale a 200 mg, e para tomar 5 ml uma vez por dia. Então, faz o tratamento correto, de forma posológica mais fácil para a criança. Temos a terbinafina, que a gente pode usar 250 mg por dia, por 4 a 8 semanas, e em criança nessa dose de 3 a 6 mg por quilo dia, também por esse mesmo período, de 4 a 8 semanas, ou fluconazol, que para criança a gente só pode usar acima de 6 anos. Não gosto muito, pessoalmente, de fluconazol para as tinhas, porque a gente percebe um resultado mais pobre, especialmente naqueles esquemas terapêuticos que eles usam fluconazol uma vez por semana. Então, esse é o que é mais comum, vocês vão perceber que tem essa prescrição, fluconazol uma vez por semana, tomando 6 meses consecutivos. Não tem resultado interessante. Então, o fluconazol eu coloco aqui na aula porque tem na literatura, mas não tem resultado, eficácia comprovado, ou eficácia que seja eficiente mesmo, né? Eficácia eficiente, ótimo. Mas que seja com resultados interessantes, tá certo? O ideal é que se use essas outras formulações. Certo? Então chegou a criança institucionalizada. Se você tem dúvida em relação ao diagnóstico, se é tinha ou não, peça o exame micológico direto. Esse exame micológico veio com hifas e alinas septadas, tinha de couro cabeludo, programa de tratamento. Tratamento, medicações tópicas e as medicações sistêmicas associadas obrigatoriamente. Certo? Outro tipo de dermatofitose são as tinhas da barba. Na verdade, são os mesmos fungos e a expressão clínica acaba sendo muito parecida, tá? Mas vale a pena a gente fazer o adendo em relação à característica clínica de cada uma e ao esquema terapêutico proposto. Então, a dermatofitose, a tinha do couro cabeludo, a tinha da barba, elas são essas lesões eritematosas, cercinadas. O que é cercinada? Que parecem nuvens. Quando a gente desenha a nuvem no caderno, a gente desenha com esse mesmo formato, então são lesões cercinadas, que na tinha da barba, óbvio, acontece na região do couro cabeludo. Elas podem vir associadas com algumas pústulas, crostas, quando as pústulas se rompem, pode formação de crostas na região. É um quadro que é bem mais raro, a gente não costuma ver tinha de barba muito frequentemente, e o mais importante nesse caso aqui seriam os diagnósticos diferenciais. E qual que é o diagnóstico diferencial mais importante dessa região? A dermatite seborreica.
Então a dermatite seborreica ela evolui com lesões eritema-descamativas também na barba, exatamente como acontece no couro cabeludo. E não tem um aspecto circinado, não é aquele aspecto que a gente vê na dermatofitose, mas é um aspecto eritematoso, meio disseminado, acontece também na região ao redor do nariz, mas pode acontecer na barba também, não tem uma perda de pelo, tá? Outro diagnóstico diferencial que acontece é a pseudofoliculite da barba, que são esses pelos encravados que acontecem pós-depilação. Então eles acabam formando algumas pústulas, algumas pápulas na região, e que são diagnóstico diferencial da tinha, da tinha da barba. Então, o que é mais comum? A dermatite seborreica, a pseudofolícula, bem mais comum do que a dermatofitose da barba. Estou na dúvida se a dermatite seborreica, se a tinha, qual exame que eu peço? Exatamente, exame micológico direto. Se ele veio positivo com ênfase e arinas septadas, faço tratamento. Quando é localizado, é tratamento tópico. Se esse for um quadro que for mais refratário a tratamento, ou às vezes o paciente mesmo pede, não, eu não quero ficar usando creme não, eu quero usar medicação oral, a gente tenta fazer as medicações sistêmicas, tá? Mas para a tinha da barba, tratamento tópico é suficiente. Qual que eu uso? Cetoconazol, isoconazol, bifonazol, enfim, todos os imidazólicos, terbinafina, morfina e ciclopaclamina, são os antifúngicos que a gente tem disponíveis tópicos. A aplicação, vou dar o exemplo, cetoconazol, a gente usa 2% em creme, aplicar 2 vezes por dia, por 21 a 30 dias. Pode ser de 14 a 30 dias, mas tenta prolongar um pouquinho o tratamento para a gente tentar evitar a recidiva. Tá? O isoconazol, da mesma forma, 2 vezes por dia. O oxiconazol também 2 vezes por dia. O bifonazol 1 vez por dia, por esse prazo. Tá? E quando opta por tratamento sistêmico, a gente vai usar o itraconazol 100 mg por dia, por 10 a 14 dias. A terbinafina nesse mesmo período, por 10 dias. E o fluconazol, que eu falei que não tem aquele resultado que a gente espera, que é 150 mg por semana por 2 a 4 semanas. Tá? Mas sempre optem por tratamento tópico e se for para associar tratamento sistêmico, não faça tratamento sistêmico isolado não, tá bom? Costuma responder. E se porventura vier com exame micológico negativo? Então não tem presente, olha, com presente leveduras. Então são as outras queixas, provavelmente de uma dermatite seborreica e que tem que tratar de forma correta de acordo com o esquema terapêutico de dermatite seborreica. Certo? Próximo. Nós temos a tinea corpus e a tinea corporis, que são essas lesões eritema-descamativas e com esse mesmo aspecto circinado, que acontecem em pele glabra, quer dizer, a pele sem pelo. Tá? Tem esse aspecto. O termo vulgar que a gente usa, que os pacientes usam para a gente, é a famosa impingem, né? Que é a tinea corpus, a famosa impingem. Então, os fungos são aqueles dermatófitos, o processo inflamatório vai variar de acordo com a adaptação do fungo, são antropofílicos ou geofílicos, tá? E com o uso da medicação. É muito comum pacientes chegarem no consultório com essas tinhas chamadas tinhas incógnitas, são aquelas complicadas pelo uso do corticoide. Existem algumas medicações que têm associação de corticoide, de antifúngico e até antibiótico numa mesma pomada, no mesmo tubo. Vamos pensar, se é uma lesão causada por um fungo, esse fungo é um micro-organismo que precisa ser combatido pelo sistema imunológico. Se eu uso corticoide, o que vai acontecer com o sistema imunológico? Uma imunodepressão. Então eu vou ter uma depressão do meu sistema imunológico e eu vou proliferar, fazer esse fungo crescer de forma mais rápida. Então eu até diminuo os sintomas, diminuo o eritema, diminuo a descamação, mas o fungo está proliferando por trás. Então acaba que o corticoide ele complica muito as lesões e ele evolui a longo prazo para uma chamada de tinea incógnita, aquela tinea que tem pouco processo inflamatório, mas que está bem disseminada. Tá? Isso acontece muito, por exemplo, em pessoas que não têm acesso à saúde e que acabam procurando atendimento em farmácias ou por conta própria mesmo e sendo indicado essas medicações com corticoide. Então, tratamento de tinea, a gente não usa corticoide, tá? Tratamento de tinea são medicações antifúngicas. Quando usa corticoide, você vai complicar a lesão e vai, inclusive, atrapalhar o diagnóstico. Os diagnósticos diferenciais. Eczema, vocês já tiveram uma aula disso, que são essas lesões, que já tiveram aula de eczema, que são as lesões eritema-descamativas também, mas não tem cercenado. O eczema ele tem um prurido mais importante, e a gente acaba conhecendo uma causa. Foi de contato, foi alguma coisa que desencadeou esse eczema. Tá? Tratamento, nesse caso, que é uma hiperresposta inflamatória, a gente acaba fazendo com corticoide com respostas interessantes. Aqui não tem indicação de antifúngico. A pitiríase rósea, que é uma lesão também eritema-descamativa, que ela acontece geralmente na região do tronco,
e que começa com essas lesões eritematosas, com a descamação, mas a descamação é na borda central da lesão, a gente não tem descamação externa, não tem aspecto cercinado, não tem aquele aspecto de nuvem. E é um quadro que provavelmente é causado por um vírus e que tem um efeito autolimitado, que começa, aparece e tende a piorar nas primeiras 2 semanas, nas primeiras 3 semanas e depois ela começa a evoluir. Até 6 semanas desaparece sem deixar marca, sem deixar nada. Tá? Então, é pitiríase rósea, não tem relação com a infecção fúngica, não. Outro diagnóstico diferencial é a psoríase, que também é o clássico das lesões eritema-descamativas, com essas placas eritema-descamativas, mas uma descama um pouco mais prateada, que acomete principalmente nas regiões extensoras. Tá? É um quadro que é crônico e que não costuma ter sintoma, mas pode sim evoluir com prurido, dor, enfim. Tá? Tratamento específico para psoríase e diagnóstico diferencial é importante em relação às tinhas. A dermatite de contato é uma outra relação, ou um outro diagnóstico diferencial, porque também entra nos grupos das lesões eritema-descamativas. Nesse caso aqui, a gente percebe uma dermatite de contato, provavelmente por um chinelo de borracha. Você percebe exatamente o mesmo desenho das tiras, tá? Que são lesões eritema-descamativas, mas tem uma conformação localizada na área de contato. Não tem cercinado e costuma ter muito prurido, muito sintoma, tá? Então acaba sendo diagnóstico diferencial. Gente, estou na dúvida. É tinha, não é tinha? Qual é o exame que eu peço? Exame micológico direto. Tá? Veio positivo, ênfase alinas septadas, a gente trata. Quando é uma tinha corpus que é localizada, a gente vai usar cetaconazol. O cetaconazol é oxinol, os mesmos imidazólicos, a mesma posologia, 2 vezes ao dia, 14 a 30 dias consecutivos. E quando é disseminado, quando a gente tem mais de uma lesão, ou lesões que são refratárias a tratamento, ou lesões complicadas com o uso do corticoide, a gente acaba usando as medicações orais. Na mesma dose, traconazol 100 mg por dia, por um período bem prolongado, 10 a 14 dias, terbinafina na mesma posologia, 250 mg no mesmo tempo, perdão, e o fluconazol, que tem resultados um pouco mais pobres, 150 mg por semana, 2 a 4 semanas. Então, quando é localizado, imidazólicos, quando é disseminado, traconazol e terbinafina, são as nossas drogas de escolha. Nós temos a dermatofitose do pé, chamada de tinha do pé. Ela é interessante porque ela acomete a planta do pé e acomete os interdígitos, pode causar, quando aguda, umas lesões tipo bolha mesmo, com pústulas e bolhas, com descamação localizada, e quando ela é crônica, ela só vem com essas descamações nas plantas dos pés. É um quadro que é muito comum, lesões de planta de pé, e o diagnóstico diferencial mais importante, a gente entra nas dermatites de contato. Então, nesse caso aqui, vocês percebem que a pessoa tem lesões eritema-descamativas, mas em área de contato. Percebe que a área que não tem contato, que é o cabo plantar, não desencadeou a lesão? Então, é importante vocês avaliarem essa disposição das lesões, tá? Eritema-descamativas. E outro diagnóstico diferencial muito importante é a desidrose, que tem lesões que geralmente são as vesículas encastoadas, que é isso? São aquelas vesículas que ficam dentro da pele mesmo, sabe? Pústulas com descamação com dessas vesículas, e essas pústulas elas se abrem, tá certo? Tem muito prurido, e nesse caso aqui está relacionado com alterações emocionais. Quanto mais estresse, mais lesão a pessoa tem. É um quadro que é recorrente, que tem que ser feito tratamento crônico. Tá? Estou na dúvida se é tinha do pé ou se é desidrose, qual exame que eu peço? Exame micológico direto. Veio negativo, eu vou fazer investigação de outras causas. Se veio positivo, é tinha do pé, vamos fazer o tratamento. Outra lesão que é muito comum como diagnóstico diferencial são as ceratodermias. A ceratodermia é uma doença genética em que existe uma hiperproliferação da camada córnea nessa região. Então a pessoa não consegue sair, descamar a camada córnea e ela acaba formando essas lesões hiperceratósicas importantes. Então é um quadro diferencial, mas geralmente é um quadro que acontece na vida desde criança, e quando na vida adulta é investigado algumas doenças de câncer, enfim. E a pustulose palmo-plantar, que é uma variação da psoríase, que também são lesões eritema-descamativas, mas elas podem evoluir com algumas pústulas na região. O diagnóstico é por biópsia mesmo, tá? Então são diagnósticos diferenciais. Em se confirmando, quer dizer, veio com exame micológico direto positivo, a gente percebeu que realmente já tinha do pé. O que a gente vai fazer? Tratar. Tratamento tópico nas formas que não são inflamatórias, a gente usa por 2 a 4 semanas as medicações. Cetoconazol, isaconazol, aquelas mesmas de sempre, tá? E observar sempre o risco de infecção secundária, porque no pé isso é muito comum de vir com infecção bacteriana secundária. Tem infecção fúngica, mas vem a bactéria e faz essa inflamação secundária.
Então, usamos essa medicação quando é forma não inflamatória, e quando é forma inflamatória, a gente opta por tratamento sistêmico, usando o itraconazol e a terbinafina, 100 mg por dia, por 10 a 14 dias. Com resultados bem interessantes. Nós temos a tinha da mão. A tinha da mão ela é muito parecida com a tinha do pé, inclusive com os diagnósticos diferenciais muito parecidos, que aparecem lesões eritêmato, descamativas, nesse caso aqui com algumas lesões inflamatórias na região da mão, tá? Ou ela pode evoluir só com as lesões descamativas na palma da mão. Então, um quadro mais agudo e esse aqui é um quadro um pouco mais crônico. Diagnóstico diferencial: dermatite de contato, que em área de contato geralmente acontece, por exemplo, pessoas que lavam louça com detergente, e o detergente começa a desencadear lesões na mão, uma dermatite de contato. Tá? A desidrose acaba sendo outro diagnóstico diferencial importante, que aparecem as mesmas vesículas encastoadas, e ripústulas, quando elas dissecam, elas podem evoluir para descamação, muito prurido. A desidrose, ela acontece em épocas de maior estresse. A ceratodermia, palmo plantar, que é esse quadro aqui é um quadro genético, que tem uma hiperceratose da região, com dificuldade inclusive de mobilização e que pode formar deformidades ósseas. E a pustulose palmo plantar, que é um diagnóstico diferencial da psoríase, que é uma variação da psoríase, com essas pústulas na região das mãos. Tá? Então, o diagnóstico diferencial das tinhas das mãos. Tratamento do mesmo jeito, quando não é inflamatório, do mesmo jeito do pé. Quando não é inflamatório, a gente usa as medicações que são tópicas por 2 a 4 semanas e o tratamento sistêmico, itraconazol ou terbinafina. Observando sempre o risco de infecção secundária, porque quando tem infecção bacteriana secundária tem que entrar com antibiótico também. Uma queixa que essa de todas, acho que é o mais comum que vai chegar no consultório, que é a tinha inguinal. Tá? Tinha cruris, que a gente pode chamar também, que são a presença de lesões eritêmato descamativas na região inguinal, com essas lesões formando lesões circinadas, e que pode acometer toda a região inguinal, raiz da coxa, pubis, e pode acometer a região genital também, é muito mais comum em homem. Tá? Quando isso é bem prolongado, a gente até percebe lesões também de glúteo, que ela começa a proliferar para essas regiões de glúteo aqui, tá bom? Quadro muito comum, especialmente em homens que suam muito e que acabam usando roupas um pouco mais quentes, que trabalham ou fazem atividade física e que fica com essa região úmida por mais tempo. Tá? Os diagnósticos diferenciais: quando em criança a gente vai ter a dermatite da fralda, que é aquela causada por irritação, mesmo pela urina. O eritrasma ele é causado por uma bactéria. Tem uma característica clínica muito semelhante à da dermatite, a tinha cruris. Tá? Inclusive com um aspecto semi ou pseudo-circinado nessa região. O diagnóstico diferencial, a gente faz com a luz de Wood, que é uma luz negra que a gente consegue perceber essa coloração bem vermelho viva. Tá? É de diagnóstico clínico difícil, tá? A gente consegue fazer esse diagnóstico com exame micológico direto. Então, eritrasma é um diagnóstico diferencial importante. Tá, tô na dúvida, eritrasma, tinha cruris, o que eu vou fazer? Exame micológico direto. Se o exame micológico vier com ínfase e arinas septadas, tinha cruris, trato com antifúngico. Se vier negativo, eu vou fazer investigação de outras causas. Vou usar luz de Wood e pode, inclusive, fazer biópsia da região. Então, tratamento. Quando não é inflamatório, a gente usa as medicações que são tópicas por 2 a 4 semanas, cetoconazol, isoconazol, oxiconazol, bifonazol, são as mesmas de sempre. Tá? Estou aplicando duas vezes por dia, por 2 a 4 semanas. E quando é inflamatório ou que é resistente a tratamento sistêmico, a gente usa itraconazol, 100 mg por dia por 10 a 14 dias, ou a terbinafina, 250 mg por 10 a 14 dias. Outra micose que é extremamente importante, que vai chegar muito frequente no consultório, inclusive os diagnósticos diferenciais são muito frequentes, é a tinha da unha, que é a onicomicose. Então, a descrição da lesão da unha é uma descrição bem variável. A gente pode ter a onicólise, que é desse descolamento da parte distal da unha, uma onicodistrofia, que é uma distrofia mesmo, uma lesão na unha, tá? Pode ter um onicomadese, que é mais comum no distal, mas acontece esse descolamento na parte distal. Uma hiperceratose subungueal, quer dizer, o crescimento da unha, dessa região abaixo da unha. E uma coloração meio enegrecida, ou às vezes azulada, ou meio esbranquiçada, nessa região. Então, a onicomicose, inclusive no HIV positivo,
teve numa aula anterior que a gente falou a respeito disso, de ser essa onicomicose branca superficial, que tem essa lesão só na superfície da unha. Tá? Tem diagnósticos diferenciais? Existem muitos diagnósticos diferenciais. Tá? Então é importante vocês perceberem que nem toda lesão na unha, gente, é onicomicose. Tá? Então a onicomicose ela tem que ter descolamento, que é a onicólise, ela tem que ter uma hiperceratose subungueal, tem que ter uma coloração diferente e uma onipodistrofia da região. Mas tem lesões que são muito parecidas, que têm essas mesmas descrições e acaba que o diagnóstico clínico é mais difícil. Então vamos lá. A psoríase ungueal. A psoríase ungueal ela acaba sendo um diagnóstico diferencial importante em relação à onicomicose, que ela também tem a onicólise, tem essa coloração branca das unhas, tá? Mas ela tem outras características, que de repente os pitchings, que são aqueles vários furinhos que acontecem na lâmina ungueal, ela pode ter uma coloração, parece que derrama o óleo na unha, tá? E pode ter uma distrofia geral. Geralmente essas psoríases ungueais, elas acontecem em mais de uma unha. Então não fica localizada em unha, que é uma característica da onicomicose, ser de poucas unhas, tá certo? Outro diagnóstico diferencial que é muito comum é a onicogrifose, que é um quadro genético e acontece em pessoas geralmente mais velhas com insuficiência vascular, que ela tem essa distrofia, essa hiperceratose ungueal, mas você percebe que acomete todas as unhas, tem uma deformidade da unha, inclusive formando uma hipercurvatura transversa aqui da região, que isso pode inclusive causar dor, e que tem história geralmente pai, mãe, que tem lesões parecidas. O líquen plano ungueal também é um diagnóstico diferencial, que a característica clínica mais importante do líquen plano ungueal é esse pterígio ungueal aqui, mas tem essa distrofia total das unhas também. Tá? Enfim, então, estou na dúvida, qual exame que eu peço? Exame micológico direto. Aí quando você for pedir, você tem que orientar para que seja colhido material da região subungueal também, não da região superficial, tá, unha? Porque às vezes o pessoal vai no laboratório e colhe só superficial, então se orienta para o paciente, ou inclusive coloca no pedido para colher material da região subungueal. Deu positivo, deu hifazialinas septadas e a gente vai fazer tratamento sistêmico e tópico. A gente opta para tratamento sistêmico associado quando a gente percebe mais de 50% da mesma unha acometida, tá? Ou quando é mais refratário, enfim. Então vale a pena você fazer tratamento tópico ou tratamento sistêmico. Qual que é a medicação que a gente usa? O itraconazol ou a terbinafina são os mais importantes. O fluconazol tem menos resultado, mas o itraconazol e a terbinafina são os mais importantes. Se sabe que quando a gente usa a medicação diariamente por 3 a 4 meses, tem o mesmo resultado quando a gente faz o esquema de pulsoterapia, que é usar a medicação por períodos, intercalando com períodos sem uso da medicação. Então a gente pode usar o itraconazol 200mg por dia por 3 a 4 meses, ou fazer o itraconazol 200mg por dia 2 vezes por dia por uma semana. Depois você fica 3 semanas sem tomar medicação e depois repete mais 4 vezes. Tá? Como isso seria? Então, itraconazol 200mg, tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias. Parar 3 semanas e após repetir mais 7 dias, parar 3 semanas, mais 7 dias, 3 semanas, mais 7 dias. Tá? 4 vezes. Ou a terbinafina em pulso, que seria 250mg por dia por 4 meses, ou o mesmo esquema, 250mg 2 vezes por dia por uma semana, parando 3 semanas e repetindo isso mais 4 vezes. Tá? E tópico. O tratamento tópico ele vai ser prolongado por pelo menos 6 meses a 1 ano. Então pensa se você usar um creme ou alguma pomada, que vai ter que aplicar 2 vezes por dia. Por 1 ano, acho que é muito tempo. Então a gente pode optar, e acaba tendo resultados bem interessantes, por esmalte. Esmalte de amorofina ou esmalte de cicloperoxolamina, que pode passar de 1 até 2 vezes por semana por todo esse período. Tá? Então você manda manipular, ou tem na farmácia normal, porque você pode comprar também. Então amorofina, esmalte em 5%, ou cicloperoxolamina esmalte em 8%. Tratamento de 1 ano a 2 anos. Dependendo do tipo da lesão, do tamanho da lesão. Então tá, lesão na unha. Toda lesão na unha é onicomicose, gente? Não. A onicomicose é uma lesão das várias outras lesões que acontecem na unha. Pode ser psoríase, pode ser líquen plano, pode ser onicogrifose, enfim. Tratamento. A gente usa sistêmico, geralmente, quando é mais de 50% da unha acometida, e usa tópico. Os tópicos a gente usa esmalte, que eu acho que de repente é mais posologia mais fácil. E a gente pode usar os sistêmicos nesse esquema de pulsoterapia, que também eu acho que diminui riscos, diminui complicações e costuma ter resultados muito semelhantes que aqueles que a gente usa todos os dias. Uma pergunta muito comum que vai chegar para vocês. Se eu tirar a minha unha, vai sarar? Vai voltar normal? Qual que é a resposta? Não. A onicectomia, quer dizer, a retirada da unha, ela não faz tratamento. Quando a unha nasce, ela volta com as mesmas micoses na região. Tá?
Então o tratamento é isso aí, é sistêmico, prolongado e tópico, bem mais prolongado ainda. Tá, falamos das dermatofitoses, agora eu vou entrar naqueles fungos que não têm uma característica específica, que é a Pityriasis versicolor. A Pityriasis versicolor, a gente, ela é causada por um fungo chamado de malacésia. Essa malacésia, ela acomete a camada superficial, então ela é de camada córnea, basicamente. Então o tratamento tópico ela costuma ser a primeira escolha. E a característica clínica da Pityriasis versicolor são essas lesões hipocrômicas, bem delimitadas, que acomete a região, geralmente a região mais oleosa do corpo. Acontece muito no tronco e membros. Tá? Ela pode ter outra cor? Sim. Qual que é o nome? Versicolor. Ela pode ter várias cores. Elas podem ser hipocrômicas, podem ser eritematosas, um pouco mais avermelhadas e podem ser até acastanhadas. Tá? Então é uma característica dela. E tem uma característica, um tipo de Pityriasis versicolor chamada de Pityriasis versicolor de padrão folicular. Vocês percebem essa aqui que eu estou mostrando para vocês? Que é um padrão que vem dentro do folículo. Isso é importante no prognóstico, tá? Vou falar para vocês um pouco mais à frente. Então, lesões hipocrômicas, bem delimitadas, localizadas no tronco, elas podem ser também eritematosas, com Zilleri positivo. O que é Zilleri? Aqui, ó. Esse é um padrão que a gente está falando que é um pouco mais eritematoso nessa região aqui, e um padrão um pouquinho mais acastanhado, hipercrômico nessa região, que também é com Pityriasis versicolor. Faça o Zilleri. O que é o Zilleri? O Zilleri ele é um estiramento que você faz. Você puxa, estira a pele na região e você vai perceber uma descamação superficial. Essa descamação superficial é o Zilleri que é positivo, tá? Falar de Pityriasis versicolor. Diagnóstico diferencial. Muito comum chegar de dois diagnósticos diferenciais, que é a discromia creoli, né, que é uma hipomelanose gutata confluente dorso lombar, que acontece nessa região, que são lesões hipocrômicas localizadas na região do dorso, que não tem Zilleri, tá? O Zilleri dele é negativo. Chamado de diagnóstico de discromia creoli, que é uma outra fisiopatologia. E temos a Pityriasis alba, que é, o pessoal fala aquela mancha de sol, sim, que acontece nas áreas de exposição solar, que fica com essas manchas hipocrômicas, com algumas pápulas, que também dão umas bolinhas, umas pápulas foliculares, localizadas na região fotoexposta, que é chamada Pityriasis alba, também é Zilleri é negativo, tá bom? Sinal de Zilleri, que é o estiramento, a gente puxa a pele de um lado, puxa a pele de outro, e vocês vão perceber uma descamação na região superficial. Então isso aí é o sinal de Zilleri positivo. Tratamento da Pityriasis versicolor. A gente vai usar, como eu falei para vocês, que é uma lesão de camada córnea muito superficial, então são as medicações tópicas de preferência. O ticonazol em loção, o sulfeto de selênio em shampoo. Eu gosto muito particularmente do ceticonazol em shampoo, porque eu acho que consegue resolver o problema sem nenhum efeito colateral. Então manda manipular, lava a cabeça com esse shampoo, usa o mesmo shampoo como se fosse um sabonete líquido e esfrega a região do corpo, deixa a medicação por uns 2 minutos e enxágua de vez, faz isso por 30 dias consecutivos. Quando aquele padrão folicular, o tratamento ele é muito mais complicado, porque a recidiva é a regra. Você usa medicação, pode usar medicações orais, medicações tópicas, que sempre 2, 3 meses depois as lesões elas tendem a voltar. Então é para fazer tratamento de forma contínua, tá? Usa cetoconazol até você não ter mais lesões, cetoconazol em shampoo, depois usa 1 ou 2 vezes por semana e mantém esse uso por tempo prolongado. Como é uma lesão muito superficial, de repente é mais difícil a gente ter resultados com medicações orais. Tá? Então vale a pena você fazer medicação tópica. Mas em caso refratário, em caso de dificuldade de uso, você pode até prescrever o itraconazol 200 mg por dia por 5 dias ou o fluconazol 150 vezes por semana por 3 semanas, sabendo que o fluconazol tem resultados mais pobres. Tá? Mas a preferência para as medicações de uso tópico. Os feitos de selênio é uma medicação muito boa, mas costuma deixar o cabelo um pouco mais avermelhado, mais amarelado. Tá? As mulheres que pintam o cabelo então geralmente não gostam. E o outro fungo que vai entrar no grupo das cândidas agora, que é a candidíase mesmo. Essa candidíase ela tem várias expressões. Elas podem ser as candidíase orais, que é muito comum em pacientes internados que usam antibióticos, são as pessoas imunodeprimidas, que tem lesões esbranquiçadas, bem esbranquiçadas mesmo, aderentes, com háliozinho eritematoso e que destaca muito fácil. Se você pegar uma espátula e manipular essa região, ela destaca muito fácil. Então, é uma característica clínica da candidíase. Temos a candidíase que é vulvovaginal, que vem associado com muito prurido local, com corrimento com aqueles massinhas, né, na região, e que pode evoluir com esses eritemas,
com vermelhidão da região, tá? Então, que é a candidíase vulvovaginal. Também muito comum nas pessoas que usam antibiótico e tem alteração da flora vaginal, enfim. Temos a balanite causada por cândida, que é uma inflamação de prepúcio e de glande, que é de muito difícil tratamento, porque o que acontece é que é muito comum acontecer nas pessoas que têm o prepúcio que recobrem a glande. Então acaba deixando essa região mais úmida e a proliferação fúngica vai só aumentando. Trata, mas como o prepúcio fica recobrindo a glande, ela recidiva com certa frequência. Tá? Então o ideal, quando é muito refratário ao tratamento e o prepúcio é mais exuberante, fazer a postectomia. Então retirar o prepúcio para que não aconteça. Tá? Vale a pena, às vezes, usar corticoide associado por tempo muito curto, 5 dias no máximo, que é para a gente poder diminuir o processo inflamatório, ajuda no tratamento. Tá? Mas é realmente um desafio de tratamento para a gente. Temos a candidíase na pele que é a intertriginose, que acontece principalmente nas regiões de dobra. Acontece na região inframamária, quando existe uma pitose mamária importante. Acontece muito na região, quando também tem pitose do abdômen, na região infraabdominal. É muito comum acontecer também entre os dedos, na região interdigital, que o pessoal chama de pé de atleta, né? Que é a frieira, a famosa frieira, que também é uma candidíase. E geralmente, nas pessoas que ficam com a mão molhada por muito tempo, acontece muito com as lavadeiras, né? Ele acontece a paroníquia, que é essa inflamação do tecido mole ao redor da unha, que também é causada por fungo, tá? Tem a paroníquia aguda, tem a paroníquia crônica, tem a paroníquia causada por herpes, né? Mas nesse caso aqui é uma paroníquia crônica. Então aumentou as partes moles ao redor da unha por causa da infecção pela cândida mesmo, tá? O tratamento é tirar a umidade, claro, evitar que molhe a mão, usar medicações tópicas de antifúngico e caso isso não seja refratário, fazer a cirurgia, que a gente tira toda essa região e deixa cicatrizar por segunda intenção. E fica com um estado muito jóia, assim, não costuma ter cicatriz não, tá? E a unha, a deformidade da unha, quando está acontecendo aqui, não é porque tem cândida na unha, pode até ter, mas não é porque tem cândida na unha, é porque a cândida está inflamando a matriz ungueal e a unha, a parte dela está vindo toda distrófica. Temos a candidose folicular. Esse é um quadro que acontece nos pacientes imunodeprimidos. É muito comum em HIV positivo sem tratamento, que ela tem esse padrão de disseminação mesmo, né? Uma candidíase bem folicular. Tratamento. A candida ela é um fungo que ela é de muito fácil tratamento. Assim, ela costuma responder muito bem a quase todos os antifúngicos que existem. Quando é oral e a pessoa é imunocompetente, ela está com poucas lesões, a gente pode tentar fazer a anistatina oral, que é a suspensão oral, que você bochecha 10, 15 ml e engole 2, 3 vezes por dia. Tá? Ou a gente pode usar o itraconazol, o fluconazol, o cetoconazol, oral também, quando é disseminado, quando tem em pacientes que são mais imunodeprimidos. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Observem bem as lesões, observem bem os diagnósticos diferenciais, porque é uma queixa muito comum de consultório. E o tratamento errado, ele pode prolongar a doença, pode dificultar o tratamento, o diagnóstico quando era encaminhado para um dermatologista e pode trazer grandes problemas, inclusive quando se usa corticoide na região de dobra, pode trazer atrofia e isso se indeleva, quer dizer, para a vida inteira isso não melhora. Então, observação dos diagnósticos diferenciais e da lesão e saber o que pedir e como tratar. Obrigado.